Imagine um lugar onde o ar é tão rarefeito que seus pulmões lutam por cada respiração, e onde uma única tempestade de neve pode apagar a única estrada existente do mapa por 6 meses inteiros. Estamos a mais de 3.500 metros de altitude, onde o isolamento não é apenas um inconveniente, é uma sentença de prisão geográfica para milhões de pessoas. Mas, neste exato momento, sob o gelo eterno e a rocha bruta, engenheiros estão travando uma batalha de quase $1 bilhão contra a própria natureza. Eles não estão apenas cavando um buraco, estão construindo um portal de 14 quilômetros que transforma uma jornada mortal de 3 horas em uma travessia segura de 20 minutos. Bem-vindos ao projeto do Túnel Zojilá. Para compreender a insanidade e a grandiosidade desta obra, precisamos olhar para o terreno implacável do Himalaia. Esta cordilheira é definida por uma topografia extremamente acidentada, onde qualquer viagem depende de estradas sinuosas e perigosas, que serpenteiam à beira de abismos vertiginosos. O exemplo mais brutal dessa realidade é o Passo de Zojilá. Situado a uma altitude de aproximadamente 3.528 metros acima do nível do mar, este passo de montanha é o único elo vital que conecta o verdejante Vale da Caxemira ao árido Planalto de Ladakh. Durante décadas, esta estrada estreita foi a única linha de vida para o transporte de mercadorias essenciais, combustível para aquecimento e tropas militares para a fronteira estratégica. No entanto, a natureza aqui é impiedosa. A neve bloqueia esta passagem vital por 5 a 6 meses todos os anos, cortando a região do resto do mundo e deixando-a em um isolamento quase total durante o inverno rigoroso. Para resolver esse gargalo estratégico, a Índia lançou o projeto do Túnel Zojilá, um túnel de montanha com cerca de 14 quilômetros de extensão, correndo profundamente sob o passo congelado. Este não é apenas um túnel rodoviário de pista dupla, é uma promessa de conectividade durante todo o ano, projetada para resistir a tempestades de neve cegantes, deslizamentos de terra catastróficos e temperaturas que congelam até o pensamento. O objetivo é manter o tráfego fluindo onde antes havia apenas silêncio e gelo. Mas construir nessa escala, no teto do mundo, exigiu uma preparação que beira a ficção científica. O projeto é implementado a uma altitude, onde a quantidade de oxigênio no ar é apenas cerca de 60% do que existe ao nível do mar. E isso afeta diretamente a capacidade de trabalho humano. Cada movimento é mais pesado, cada respiração é mais curta. No inverno, as temperaturas caem frequentemente para abaixo de 20 graus negativos Celsius, enquanto ventos fortes e nevascas pesadas deixam o canteiro de obras praticamente isolado da civilização. Por isso, o primeiro passo titânico do projeto não foi perfurar a montanha, mas criar um ambiente seguro o suficiente para que seres humanos e máquinas pudessem simplesmente sobreviver e operar a longo prazo. Uma verdadeira cidade de suporte foi erguida. Acomodações para os trabalhadores foram construídas usando estruturas pré-fabricadas altamente isoladas, equipadas com sistemas de aquecimento robustos para combater o frio letal. Mas o calor não era suficiente. Foi necessário instalar suprimento de oxigênio suplementar e instalações médicas dedicadas exclusivamente a monitorar problemas de saúde relacionados à altitude. A força de trabalho opera em turnos rotativos curtos, permitindo que o corpo tenha tempo para se adaptar, em vez de permanecer no local por períodos estendidos, como é típico em obras nas terras baixas. E como a rede elétrica regional de alta altitude não é confiável o suficiente para um projeto que exige operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, foram instaladas estações de geração de energia independentes, garantindo um fornecimento estável de eletricidade para todo o local. Você pode se perguntar, por que não usar as gigantescas máquinas perfuradoras de túneis, as famosas TBMs, que constroem metrôs e túneis na Europa ou no leste asiático? A resposta está na geologia viva e violenta do Himalaia. O túnel Zojilá está sendo construído em um contexto completamente diferente, correndo profundamente dentro de um sistema montanhoso geologicamente jovem. Aqui, as camadas de rocha ainda estão sob tensão constante devido à colisão contínua das placas tectônicas. Em uma distância muito curta, as condições geológicas podem mudar abruptamente de rocha sólida e intacta para rocha fraturada,
estratos com camadas fracas, zonas fortemente intemperizadas ou áreas inundadas por águas subterrâneas. Essa falta de uniformidade torna o uso de máquinas TBM, que são projetadas para desempenho confiável em geologia estável e previsível, um risco inaceitável. Uma única mudança inesperada na resistência da rocha, na pressão do solo ou um influxo repentino de água poderia prender a máquina nas profundezas da montanha. Isso poderia paralisar todo o projeto indefinidamente. Diante desses riscos mortais, o projeto adotou uma abordagem mais flexível. O túnel é escavado em pequenos passos incrementais, permitindo que os engenheiros ajustem seus métodos em tempo real, com base nas condições reais dentro da montanha. Sem os robôs gigantes, a equipe recorreu à precisão cirúrgica dos explosivos e da perfuração sequencial. O processo de escavação é dividido em ciclos repetitivos, que começam com a perfuração de pequenos orifícios na face da rocha à frente. Com base em dados de pesquisa e observações diretas no local, a localização, a profundidade e o ângulo de cada orifício de perfuração são cuidadosamente calculados para quebrar a rocha com precisão, criando uma nova face de túnel, enquanto mantém a estabilidade geral. Isso é seguido por detonação controlada, usando quantidades cuidadosamente medidas de explosivos. Os detonadores não são acionados simultaneamente, mas em uma sequência muito rápida, separados por apenas alguns milissegundos. Essa técnica ajuda a limitar a transmissão de vibração e reduz o risco de desestabilizar o teto e as paredes laterais do túnel. Imediatamente após cada rodada de explosão, o trabalho é temporariamente interrompido para ativar sistemas de ventilação de alta capacidade. Esses sistemas extraem os fumos da explosão, a poeira de rocha e os gases tóxicos de dentro do túnel. No ambiente confinado e com pouco oxigênio das altas montanhas, manter a qualidade do ar é uma questão de sobrevivência. Somente após os instrumentos de monitoramento confirmarem que as condições são seguras, os trabalhadores têm permissão para entrar novamente e retomar as operações. A rocha fragmentada é então removida para expor a nova face do túnel. Para reduzir o cronograma geral, o projeto foi organizado para escavar simultaneamente a partir de 2 portais de túnel opostos. Em média, cada face de escavação avança mais de 2,70 metros por dia. Pode parecer lento, mas sob as condições complexas e o ambiente hostil do Himalaia, é um ritmo cuidadosamente calculado para garantir a segurança. Nas condições geológicas complexas do Himalaia, o tempo é o fator crítico que determina a segurança. Se a superfície do túnel recém-escavada for deixada exposta por muito tempo, mesmo uma vibração menor ou um aumento repentino na pressão da água subterrânea pode causar rachaduras ou até mesmo o colapso localizado do teto. Portanto, a estabilização da superfície do túnel é uma etapa obrigatória e realizada quase imediatamente após cada ciclo de escavação. A primeira medida é a aplicação de concreto projetado de pega rápida diretamente sobre toda a superfície do túnel recém-formada. Sob condições de baixa temperatura, o design da mistura de concreto e o tempo de pega são ajustados para atingir resistência suficiente em um curto período. Ao mesmo tempo, longos parafusos de rocha de aço são perfurados profundamente na massa rochosa, circundante para amarrar as camadas geológicas fragmentadas, formando uma estrutura composta mais estável e redistribuindo as tensões geradas durante a escavação. Em seções com geologia fraca ou risco maior, costelas de suporte de aço em configuração arqueada são instaladas como reforço adicional para preservar a forma do túnel. O uso combinado de concreto projetado, parafusos de rocha e costelas de aço permite controlar a estabilidade metro a metro, transformando um espaço recém-perturbado por explosões em uma estrutura segura o suficiente para continuar a escavação. Mas a rocha instável não é o único inimigo. A água subterrânea e a água de degelo da neve e do gelo representam uma ameaça silenciosa e implacável. No Zojilá, esse risco é severo, porque o túnel corre diretamente sob geleiras e camadas de rocha fortemente fraturadas. A água não flui apenas em correntes visíveis, mas se infiltra através de incontáveis microfraturas, penetrando gradualmente no concreto e acumulando-se dentro do túnel.
quando as temperaturas caem abaixo de 0 graus Celsius. Essa água congela, expande-se e gera pressão interna dentro da estrutura. Ciclos repetidos de congelamento e descongelamento ao longo das estações podem causar rachaduras no concreto, descamação e uma perda progressiva da capacidade de carga, afetando a durabilidade a longo prazo. Por esta razão, sistemas de drenagem e impermeabilização são implementados em paralelo com a escavação. A água infiltrada é coletada imediatamente na base do túnel e canalizada para fora através de tubos de drenagem dedicados. Camadas de impermeabilização agem como uma barreira para impedir que a água penetre mais fundo no revestimento estrutural. Essa abordagem permite que a água subterrânea seja controlada em um estágio inicial, garantindo uma operação estável sob as duras condições de congelamento e descongelamento. Quando os principais componentes estruturais foram formados, o projeto entrou na fase de transformar um buraco na montanha em um sistema operacional inteligente. O foco mudou para garantir que o espaço interno pudesse operar com segurança e confiabilidade por décadas. A superfície do túnel foi totalmente impermeabilizada para reduzir o risco de corrosão e deterioração. Um sistema de iluminação foi instalado ao longo de todo o comprimento, projetado para operar de forma confiável em condições úmidas, frias e empoeiradas, garantindo visibilidade para tráfego e manutenção. Paralelamente, o sistema de ventilação foi atualizado para o modo operacional de longo prazo, incorporando ventiladores de alta capacidade e sistemas de controle automatizados, capazes de ajustar o fluxo de ar com base na densidade do tráfego. Uma rede de sensores de segurança monitora continuamente a qualidade do ar, concentrações de gases tóxicos, temperatura e fumaça, transmitindo dados para um centro de controle em tempo real. Em caso de incidentes como incêndios, o sistema de ventilação pode reverter rapidamente o fluxo de ar, extraindo fumaça e gases quentes da área afetada, enquanto cria um corredor de ar seguro para a evacuação. Câmeras de vigilância e sistemas de comunicação de emergência permitem a detecção precoce de problemas, transformando o Zodilá em um corredor de transporte capaz de operar, apesar das condições externas. Todo o processo de construção do túnel Zodilá é a prova de que isso não é apenas um projeto de transporte, mas um esforço titânico para controlar um ambiente que nunca foi destinado a abrigar infraestrutura moderna. Desde criar condições de vida para trabalhadores e gerenciar o ar rarefeito, até a perfuração precisa e o controle da água congelante, cada etapa serviu a um propósito único. O resultado é a transformação de uma rota que antes era bloqueada pela neve por meses em um corredor de transporte aberto o ano todo. Hoje, graças a essa engenharia, uma viagem através dos continentes que levava 3 horas perigosas, agora acontece em menos de 20 minutos. O que parece uma simples estrada sob a rocha é, na verdade, alimentado por um dos processos industriais mais complexos da Terra. Se você achou essa jornada fascinante, deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Não se esqueça de curtir para apoiar nossa equipe e se inscrever no canal para não perder o próximo mergulho profundo no mundo da tecnologia moderna. Você acha que os danos de 2,5 bilhões causados por javalis nos Estados Unidos são um desastre? Na Austrália, um exército de 12 bilhões de invasores, 50 vezes maior que a população humana do país, massacrou 40 milhões de nativos e quase colapsou um sistema de 100 milhões de anos. Eles atacam com ácido e cegam suas vítimas. Mas a salvação não veio de bombas ou máquinas, e sim de uma vespa menor que um grão de poeira. Como o invisível venceu o invencível. Para entender como quase perdemos tudo, precisamos olhar para o que estava em jogo. Imagine uma fábrica biológica perfeita, isolada do resto do mundo por 37 milhões de anos. Este lugar é a Ilha de Natal. Não é apenas uma ilha, é uma máquina viva, afinada pela evolução. Aqui a natureza criou uma força de trabalho única, o caranguejo vermelho. Eles não são apenas animais, eles são os engenheiros do solo. Com uma densidade populacional impressionante de 110 mil caranguejos para cada habitante humano, eles dominam a paisagem. Durante eras, sua função foi clara: reciclar. Eles revolvem a terra, limpam as folhas caídas e mantêm a floresta respirando. Sem eles, o motor da selva para. Todo ano, essa máquina exibe sua força máxima.
Centenas de milhões de caranguejos emergem da sombra verde em sincronia total. É um evento tão massivo que o Google já dedicou um dia inteiro a ele. Eles marcham como um rio vermelho vivo, cobrindo estradas, escalando pontes construídas exclusivamente para eles e descendo até o mar para garantir a próxima geração. É uma operação logística de escala global, acontecendo em uma ilha onde 70% do território é um parque nacional intocável. Pássaros raros, rios subterrâneos e árvores gigantes dependem inteiramente desses trabalhadores blindados. Era um sistema à prova de falhas, ou pelo menos era o que pensávamos até o século XX. A ruptura desse equilíbrio perfeito não veio com uma explosão nuclear, mas com a chegada silenciosa de navios de carga. Escondido entre mercadorias, desembarcou um invasor pequeno, mas com um apetite de destruição global, a formiga louca amarela. O nome parece inofensivo, até engraçado, mas não se deixe enganar. Louca refere-se ao seu movimento errático e à velocidade insana de seus ataques. Em um ecossistema que nunca conheceu predadores terrestres, a chegada dessas formigas foi como soltar um vírus em um computador sem antivírus. Elas não apenas sobreviveram, elas conquistaram. Em poucos anos, elas construíram uma super colônia. Não estamos falando de formigueiros comuns. Estamos falando de uma entidade única, conectada, com 12 bilhões de soldados operando como um só organismo. Durante a estação chuvosa, esse exército brotava do solo como uma maré viva. E eles tinham uma arma secreta, ácido fórmico, um dos ácidos naturais mais potentes do mundo. O ataque era um pesadelo químico. Ao encontrar um caranguejo vermelho, milhares de formigas disparavam jatos de ácido diretamente nos olhos do gigante. Cego em segundos e em agonia, o caranguejo ficava indefeso. Em menos de 24 horas, um animal centenas de vezes maior que seus atacantes estava morto, transformado em alimento para a colônia. O massacre foi industrial. A população de caranguejos despencou de 40 milhões para apenas 15 milhões. Foi um colapso catastrófico. Sem os engenheiros para limpar o chão, a floresta começou a sufocar. Folhas secas se acumularam, bloqueando a luz e o oxigênio, criando um barril de pólvora pronto para incendiar. Árvores jovens morreram, pássaros perderam seus lares. Em um piscar de olhos geológico, um império de milhões de anos estava sendo dissolvido em ácido. Mas aqui está o mistério que intrigou os cientistas. Como essas formigas conseguiram energia para sustentar um exército de 12 bilhões em uma ilha isolada? Nenhum exército marcha de estômago vazio. A resposta revelou uma aliança sombria, um sindicato do crime biológico. As formigas não estavam trabalhando sozinhas. Elas tinham um parceiro silencioso, a cochonilha laque amarela. Este inseto minúsculo funciona como uma bomba de combustível viva. Elas se fixam nos troncos das árvores, sugam a seiva vital e a convertem em uma substância doce e rica em energia chamada melada. Para as formigas loucas, essa melada é combustível de foguete. É puro açúcar, energia instantânea para lutar, marchar e se reproduzir sem parar. Em troca desse suprimento ilimitado, as formigas oferecem proteção total. Elas agem como guardas-costas brutais, matando qualquer predador que tente comer as cochonilhas. É uma forma de pecuária intensiva. As formigas protegem o rebanho cresce e a produção de combustível dispara. É um ciclo de feedback positivo terrível, como jogar gasolina em um incêndio florestal. Onde as cochonilhas estavam presentes, a densidade de formigas explodia em 95%. Em alguns pontos críticos, os cientistas contaram 700 formigas patrulhando cada metro quadrado de floresta. Imagine isso, 700 máquinas de matar em um único quadrado de chão. Era uma ocupação total. Sem inimigos naturais para quebrar essa aliança, a supercolônia se espalhou centímetro por centímetro, transformando a floresta vibrante em um deserto silencioso, dominado por um único império. A humanidade não podia ficar parada, assistindo à extinção. A decisão foi tomada: contra-atacar com força máxima. Mas como você luta contra 12 bilhões de inimigos escondidos na selva densa? A resposta inicial foi química. O veneno escolhido chamava-se fipronil, uma toxina poderosa capaz de eliminar ninhos inteiros.
Mas a logística dessa guerra era um pesadelo. Os redutos das formigas estavam em penhascos íngremes e vales profundos, onde nenhum humano conseguia chegar a pé. A única opção era o ataque aéreo. Helicópteros carregados com iscas tóxicas voaram sobre a ilha, bombardeando a floresta com quase 3 quilos de veneno por acre. Cada missão era uma aposta de alto risco e custo altíssimo. Uma única campanha podia custar 2 milhões de dólares. E havia um perigo ainda maior: o tempo. O ataque só podia acontecer na estação seca. Se atrasassem algumas semanas, a migração dos caranguejos começaria. Se os caranguejos comessem a isca destinada às formigas, nós mesmos causaríamos a extinção que estávamos tentando evitar. No início parecia funcionar. Os números caíram 99%. Celebramos a vitória, mas foi uma ilusão. O veneno era como cortar a grama. A raiz permanecia intacta no subsolo. Meses depois, as formigas reemergiam das áreas não tratadas, mais fortes e agressivas. Além disso, o fipronil não escolhia vítimas. Matava insetos nativos inocentes, desestabilizando ainda mais a cadeia alimentar. Estávamos tentando salvar a ilha, envenenando-a. Ficou claro que a força bruta e o dinheiro não poderiam vencer a biologia. Precisávamos de uma estratégia mais inteligente. Quando os helicópteros e os venenos falharam, os cientistas voltaram à prancheta. Eles perceberam que não podiam matar 12 bilhões de formigas uma por uma. Eles precisavam cortar o suprimento de combustível. O alvo deixou de ser a formiga e passou a ser a cochonilha. Mas quem poderia se infiltrar nessa fortaleza, protegida por bilhões de guardas ácidos? A resposta veio na forma de um agente secreto, menor que a ponta de um alfinete. A vespa parasita, Tachardia-éphagus somervillei. Esta não é uma vespa comum com ferrão doloroso, é um instrumento cirúrgico vivo. Sua missão é única: encontrar a cochonilha, ignorar as formigas e depositar seus ovos dentro do corpo do produtor de combustível. Quando as larvas nascem, elas comem a cochonilha de dentro para fora. Sem cochonilha, não há melada. Sem melada, o exército de formigas morre de fome. Simples, brutal e elegante. Mas a Austrália tinha traumas do passado. Em 1935, introduziram o sapo cururu para combater besouros, e o sapo se tornou uma praga devastadora. Ninguém queria repetir esse erro. Por isso, a vespa passou pelo teste de segurança mais rigoroso do mundo. Durante 3 longos anos, em laboratórios de segurança máxima, ela foi colocada frente a frente com 130 e uma espécies de insetos nativos. A pergunta era: ela atacaria algo além do alvo? A resposta foi não. Ela era uma atiradora de elite biológica. Finalmente, as portas dos helicópteros se abriram novamente, mas desta vez não caiu veneno. 18 mil microvespas foram liberadas no vento. Um exército invisível flutuando para a copa das árvores, pronto para desligar a energia do império inimigo. Nos primeiros meses após a liberação, a tensão era palpável. A floresta continuava silenciosa. As vespas eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, e as formigas ainda dominavam o terreno. Parecia que nada estava acontecendo, mas a guerra estava sendo vencida nos bastidores, célula por célula. Então, os sinais começaram a aparecer. Os troncos das árvores, antes brilhantes de melada pegajosa, começaram a secar. A refinaria de açúcar estava fechando as portas. Privadas de seu combustível de alta energia, as formigas começaram a falhar. O superorganismo, antes hiperativo, tornou-se lento. A fome se espalhou pela colônia. 2 anos após a liberação das vespas, os cientistas voltaram ao Marco Zero, o local que antes fervilhava com 700 formigas por metro quadrado. O que eles viram foi inacreditável. O chão estava limpo. De 700, restavam menos de 10 formigas. O império de 12 bilhões havia desmoronado sem um único tiro disparado. E então, o milagre aconteceu. Os verdadeiros donos da ilha voltaram, timidamente no início, mas logo em ondas massivas. Os caranguejos vermelhos reapareceram nas trilhas. Eles começaram a escavar tocas, arejando o solo compactado. Comeram as folhas mortas, limpando o chão da fábrica. A máquina da floresta, enferrujada e parada, começou a girar novamente.
Na migração de 2024, a contagem de caranguejos explodiu, ultrapassando 100 milhões. A cor verde voltou a dominar onde antes havia mofo preto. Pássaros raros pararam de morrer. A vida venceu. Hoje, a Ilha de Natal é um monumento à resiliência e à inteligência. Salvamos 100 milhões de vidas gigantes usando uma criatura que você mal consegue ver na ponta do seu dedo. Mas não se engane, a guerra não acabou. O inimigo não foi aniquilado, ele apenas recuou. Nas profundezas da selva inexplorada, onde as vespas ainda não chegaram, as formigas loucas amarelas sobrevivem em pequenos bolsões, protegendo as últimas cochonilhas, esperando. Um único erro nosso, um descuido na vigilância, e elas podem ressurgir do subsolo para reconstruir seu império de ácido. Esta história é um aviso poderoso. Os sistemas mais complexos da Terra são frágeis, mas a natureza possui as ferramentas para curar a si mesma, se tivermos a sabedoria de usá-las. Às vezes, para vencer um gigante, você não precisa de um tanque, você precisa de algo menor que um grão de poeira. Você está olhando para o que parece ser um simples anel de aço, mas não se engane, o valor desta única peça rivaliza com um Mercedes 0 km. Ela suporta 88 mil libras e, acredite ou não, ela nem sequer é redonda. Bem-vindo ao mundo, onde um erro da espessura de um fio de cabelo pode custar vidas. Vamos descobrir como nasce a roda de trem mais cara do planeta. A indústria de rodas de trem é a espinha dorsal silenciosa de todo o mundo moderno. Para a maioria de nós, uma roda é apenas um círculo de metal que gira, mas por trás dessa simplicidade aparente, existe um negócio global avaliado em mais de 5 bilhões de dólares. Para entender a escala colossal disso, basta olhar para uma única fábrica em Taiwan, na China. Sozinha, ela cospe mais de 2 milhões de rodas a cada ano, uma produção avassaladora que supera a de toda a Europa combinada. Mas aqui está o segredo que pouca gente sabe. A maioria das rodas na Terra é redonda e feita de borracha. As rodas de trem são a exceção rebelde. Elas são 100% aço maciço, sem um único grama de borracha para amortecer o impacto. E o mais chocante, elas não são perfeitamente cilíndricas. Se você olhar de perto, verá que cada roda é moldada como um cone, com uma inclinação precisa de 1:20. Por que isso? Porque enquanto o aço carrega cargas brutais, essa forma cônica guia o trem, permitindo que ele faça curvas sem descarrilar. É um design enganosamente simples, mas inegavelmente genial. No entanto, a jornada dessa peça de engenharia não começa em uma fábrica limpa e organizada. Ela começa no caos, nas profundezas da Terra, sob camadas de rocha que têm milhões de anos de idade. É lá que o minério de ferro, a alma do aço, dorme em silêncio. Para alcançá-lo, não basta cavar. Engenheiros precisam perfurar centenas de buracos na rocha sólida, cada um com quase 66 pés de profundidade. A precisão aqui é vital. O desvio permitido não é maior que 1 polegada. Por que tanto rigor? Porque esses buracos abrigarão explosivos industriais poderosos. A detonação não é aleatória. É uma sinfonia de destruição controlada, com atrasos medidos em milésimos de segundo. Quando o botão é apertado, uma única explosão rompe mais de 110 milhões de libras de rocha. É como derrubar uma parede geológica inteira de uma só vez. Quando a poeira finalmente baixa e o eco da explosão desaparece, caminhões de transporte massivos, verdadeiros monstros mecânicos, entram em cena para mover o minério. Cada carga que eles transportam carrega o potencial para forjar mais de 120 rodas de trem. Mas não pense que podemos pegar essa rocha e fazer uma roda imediatamente. Se fizéssemos isso, o trem não duraria um dia nos trilhos. Os grandes pedaços de rocha bruta devem primeiro passar por uma tortura mecânica, sendo esmagados por rolos industriais e martelos gigantescos. O objetivo é reduzi-los a partículas uniformes, com seu tamanho controlado obsessivamente. Se as pedras forem grandes demais, elas não derreterão totalmente na fornalha, criando pontos fracos. Se forem finas demais, a mistura torna-se instável como areia movediça. Após o esmagamento, o minério entra em câmaras de mistura, que parecem estádios de futebol cobertos, onde é misturado com coque e fundentes. É aqui que a ciência se torna crítica.
O minério usado para rodas de trem é uma receita completamente diferente daquela usada para vigas de prédios. Ele precisa ser puro. Níveis de carbono, manganês e enxofre devem ser baixíssimos. Mesmo um desvio minúsculo na química pode ser fatal. Por exemplo, moer o minério muito rápido gera calor por atrito, o que altera a estrutura cristalina microscópica do material. O resultado? A roda se desgastaria meses antes do previsto. Agora, prepare-se para o calor. A mistura entra nos fornos de arco elétrico e altos fornos, lugares onde a temperatura ultrapassa os 2.900 graus Fahrenheit. Para se ter uma ideia, isso é mais quente que a lava de muitos vulcões ativos. O minério sólido se rende e vira um rio de aço líquido brilhante e furioso. Dentro desse inferno controlado, eletrodos de grafite e jatos de oxigênio purificam o metal. Mas os engenheiros não confiam apenas nos olhos. Sensores espectroscópicos e sondas térmicas analisam a composição química a cada segundo, como um médico monitorando os sinais vitais de um paciente crítico. Eles sabem que um desvio de apenas 0,01% na mistura é suficiente para fazer uma roda rachar. E pior, apenas 0,5% de gás residual preso no metal pode causar uma explosão térmica quando o trem frear bruscamente. Somente quando o aço atinge a perfeição absoluta, ele é liberado para ser moldado. O aço líquido esfria e se torna sólido novamente em forma de longos tarugos. Agora começa o verdadeiro show de força bruta, o corte do tarugo. Serras automatizadas com dentes de diamante fatiam as barras de aço em blocos circulares. A precisão aqui é de milésimos de polegada. Não há espaço para mais ou menos. Imediatamente após o corte, robôs imunes ao cansaço levantam cada bloco e o colocam em um forno de aquecimento. O aço precisa amolecer, brilhar em um laranja intenso, quase branco. Quando atinge o ponto ideal, ele é movido para a estrela do show, a prensa de forjamento massiva. Imagine uma força capaz de esmagar um tanque de guerra como se fosse uma lata de refrigerante. É isso que acontece aqui. Um único golpe da prensa, exercendo milhares de toneladas de força compressiva, faz o bloco de aço sólido se render. Ele se expande para fora, ganhando a forma bruta de uma roda. É um momento violento e belo. O metal não é cortado. Ele é obrigado a fluir, redistribuindo sua estrutura interna para se tornar mais denso e forte. Mas a forma ainda é grosseira. É apenas um esqueleto. Logo após o golpe, jatos de água resfriam pontos estratégicos para aliviar a tensão. Em seguida, a roda semi-acabada é levada para um laminador de múltiplos eixos. Esta máquina é uma maravilha da engenharia. 13 eixos diferentes pressionam a roda ao mesmo tempo, de todos os lados. É como um oleiro moldando argila, mas a argila aqui é aço incandescente e as mãos são rolos hidráulicos com força titânica. Esse processo alinha os grãos do aço, criando uma memória muscular no metal, que permitirá que ele suporte bilhões de rotações sem falhar. A roda agora tem a forma perfeita, mas ainda é vulnerável. Ela precisa ser endurecida. Ela entra na fase de tratamento térmico, onde enfrentará seu teste mais cruel. As rodas são aquecidas novamente e então mergulhadas em um tanque de têmpera. Neste tanque, centenas de bicos de alta pressão disparam água gelada diretamente na borda da roda, enquanto o núcleo permanece quente. O objetivo é criar uma casca ultra dura na parte externa, onde a roda toca o trilho, mantendo o centro flexível para absorver choques. É um equilíbrio térmico delicado. Se a temperatura da água ou do aço variar apenas alguns graus, a estrutura interna se estilhaça. A realidade deste estágio é dura. De 5 a 10% das rodas não sobrevivem. Elas saem do tanque com microfissuras ou deformações imperceptíveis a olho nu, mas fatais para a segurança. Essas rodas são impiedosamente rejeitadas e enviadas de volta para serem derretidas. Aqui, apenas as mais fortes sobrevivem. Não há segunda chance. As sobreviventes seguem para a usinagem. Em um torno CNC vertical, a roda gira a 100 rotações por minuto, enquanto ferramentas de corte removem a camada oxidada, revelando o aço prateado e brilhante por baixo.
As ranhuras e flanges são esculpidas com precisão cirúrgica. O diâmetro final é ajustado para cerca de 35 polegadas. Mas a beleza externa não é suficiente. O perigo real se esconde onde os olhos não podem ver. Por isso, a roda passa por um teste de ultrassom de imersão total. Ela é mergulhada em água e ondas sonoras de alta frequência atravessam o metal. Se houver uma bolha de ar microscópica ou uma rachadura interna, o som será desviado e o computador soará o alarme. Se a roda passar por isso, ela ainda enfrenta o teste de dureza e o balanceamento. Uma roda desbalanceada a alta velocidade vibraria tanto que poderia destruir o trem. Por fim, ela recebe uma pintura especial. Não é para ficar bonita, é uma mistura de epóxi e poliuretano, que age como um escudo invisível contra sal, graxa e umidade. No final desta etapa, cada componente é rastreado. Técnicos escaneiam os códigos dos rolamentos. É uma verificação rápida, mas crítica. Um rolamento errado pode superaquecer, travar a roda e causar um descarrilamento catastrófico, resultando em prejuízos de milhões de dólares e colocando vidas em risco. Agora chegamos a um dos momentos mais fascinantes da engenharia moderna, a união da roda com o eixo. Você pode pensar que eles são parafusados ou soldados. Nada disso. Eles são unidos pela pura magia da física. O processo é chamado de ajuste por interferência. O eixo de aço é resfriado para que ele encolha alguns milésimos de polegada. Ao mesmo tempo, as rodas podem ser levemente aquecidas. Então, uma prensa hidráulica colossal, exercendo de 4 a 6 milhões de libras de força, empurra as rodas para o eixo. É um movimento lento, tenso e irreversível. A posição deve ser exata, medida em centésimos de polegada. Quando o eixo volta à temperatura ambiente, ele se expande. Ele agarra a roda com uma força de atrito tão brutal que nada consegue separá-los. Sem parafusos, sem solda, sem cola. Apenas metal contra metal, unidos por uma força inquebrável que suportará dezenas de toneladas por décadas. Após a montagem, lasers verificam a concentricidade e sensores simulam cargas extremas, garantindo que o conjunto funcione perfeitamente no mundo real. Só então o código de identificação é gravado a laser na borda, o passaporte vitalício da roda. A roda está pronta, mas ela precisa de um corpo. Entramos nos salões de montagem, onde o truck ou bode é construído. Esta é a estrutura que age como as pernas do trem. O conjunto de rodas é baixado na estrutura por guindastes aéreos. Amortecedores hidráulicos e molas gigantes são instalados para garantir que o trem deslize suavemente. Acima disso tudo, o enorme motor a diesel é instalado. Ele é o coração da besta. Mas aqui está o detalhe interessante. O motor a diesel não move as rodas diretamente. Ele gira um alternador que cria eletricidade. Essa eletricidade alimenta os motores de tração montados lá embaixo, no bogie. São esses motores elétricos que realmente giram as rodas de aço que acabamos de ver nascer. Finalmente, o trem completo vai para o teste dinâmico. Ele é colocado em uma bancada de rolos, correndo parado no lugar. Sensores monitoram tudo, gerando milhares de dados por segundo. Vibração, temperatura, força de frenagem. Tudo deve ser perfeito. Do minério bruto explodido da terra ao aço líquido fervente, da violência da prensa de forjamento à precisão silenciosa dos lasers. O que começou como uma rocha fria, agora é uma peça de tecnologia capaz de carregar o mundo nas costas. Olhe para o próximo trem que passar. Lembre-se de que aquelas rodas não são apenas pedaços de ferro. Elas são o resultado de uma batalha épica entre o homem e a matéria, onde cada milímetro conta e cada detalhe é uma questão de sobrevivência. Elas giram em silêncio, suportando o peso da nossa economia e a segurança de milhares de vidas. Se você sentiu o peso dessa engenharia, deixe seu comentário abaixo. Qual parte do processo te surpreendeu mais? E não se esqueça de se inscrever no canal Poder da Indústria. A jornada pelo mundo das mega máquinas está apenas começando. Imagine uma montanha de lixo tão alta quanto o Monte Fuji. Todos os anos, a humanidade cria 700 milhões de toneladas deste resíduo, abandonando-o em pilhas gigantescas. Mas e se eu lhe dissesse que este lixo é, na verdade, um tesouro escondido que vale milhares de milhões de dólares?
Bem-vindo à revolução onde talos mortos ressuscitam para salvar o planeta do plástico. Como é que transformamos restos apodrecidos no novo ouro verde? A nossa história começa numa corrida contra o relógio, em campos que se estendem até perder de vista. Para alimentar o vício mundial em açúcar, a humanidade cultiva e processa uma quantidade alucinante, mais de 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar todos os anos. É uma operação titânica, onde a natureza e a máquina colidem. No passado e ainda hoje em muitas regiões da América do Sul, esta colheita começava com um inferno na terra. Os agricultores ateavam fogo aos campos, criando uma muralha de chamas para queimar as folhas secas e afastar cobras e insetos. Embora eficaz para limpar o terreno, o preço a pagar era terrível. Um smog negro e tóxico cobria os céus por dezenas de quilômetros, sufocando cidades, fechando escolas e paralisando o trânsito. Uma única faísca fora de controle poderia transformar a colheita num mar de fogo incontrolável. Mas o futuro chegou sob a forma de monstros mecânicos de alta tecnologia. Hoje, a colheita moderna rejeita o fogo e abraça a precisão cirúrgica. Colheitadeiras gigantescas, equipadas com cérebros digitais e sensores inteligentes, avançam sobre as plantações. Estas máquinas não apenas cortam, elas sentem o terreno. Os sensores ajustam automaticamente a profundidade das lâminas e a velocidade, garantindo que o corte seja feito rente ao solo, sem ferir as raízes. Esta delicadeza mecânica permite um milagre biológico. A cana regenera-se das mesmas raízes por 3 a 5 temporadas consecutivas, poupando fortunas em replantio. Assim que a lâmina toca o talo, começa a verdadeira emergência. A cana-de-açúcar é um organismo vivo que começa a morrer no momento em que é cortada. Em apenas 24 horas, sob o calor implacável do sol, o teor de açúcar pode despencar até 15% devido à desidratação e à decomposição natural. É uma hemorragia de lucro invisível, por isso não há pausas. Braços hidráulicos automatizados carregam caminhões em movimento, criando um rio de aço e fibra que flui sem parar em direção à fábrica. Cada minuto conta nesta maratona industrial. Quando estas montanhas de cana chegam à usina, enfrentam o primeiro grande desafio, a limpeza. Pode parecer trivial, mas é uma questão de vida ou morte para a maquinaria. A cana chega coberta de poeira e terra, e misturada a ela vem grãos microscópicos de areia. Se esta areia entrasse na linha de produção, agiria como uma lixa diamantada, destruindo os rolos de aço e paralisando uma linha multimilionária. Por isso, a matéria-prima é bombardeada por jatos de água de alta pressão, removendo qualquer impureza. A água usada é capturada, filtrada e reciclada num ciclo fechado, pois mesmo uma gota de água suja poderia trazer bactérias capazes de azedar todo o lote de açúcar. Limpa e brilhante, a cana entra na câmara de tortura, o triturador. Facas rotativas de alta velocidade rasgam a casca dura e expõem as fibras internas, preparando o material para uma extração máxima. O barulho é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. A massa triturada é então engolida por moinhos colossais que aplicam uma pressão esmagadora. É aqui que os mundos se separam. De um lado sai o sumo doce, o ouro branco que vai para a nossa mesa. Do outro lado, a máquina cospe o bagaço. Uma fibra seca, esmagada e aparentemente inútil. A escala deste desperdício é difícil de compreender. Para cada tonelada de cana esmagada, a indústria gera cerca de 300 kg deste bagaço fibroso. O açúcar extraído representa apenas 1/3 desse volume. Estamos a falar de uma montanha anual de resíduos tão gigantesca que, se fosse empilhada num único local, rivalizaria em altura com o Monte Fuji. Durante décadas, este material foi queimado ou deixado a apodrecer, libertando metano e CO2. Mas agora, em vez de ser o fim da linha, este momento marca o início de uma nova vida gloriosa para estas fibras esquecidas. Nos pátios das fábricas, o bagaço acumula-se em colinas artificiais, que chegam a ter 6 metros de altura e cobrem áreas do tamanho de campos de futebol. Parece apenas uma pilha de lixo orgânico, mas é uma bomba relógio biológica. Se a umidade não for controlada, o interior destas pilhas começa a fermentar e a apodrecer.
o bolor devora a fibra e, com ele, dezenas de milhares de dólares em matéria-prima evaporam-se. A secagem, portanto, não é apenas deixar ao sol, é uma gestão crítica de ventilação e tempo, que pode durar de algumas horas a vários dias. Quando o bagaço está estabilizado, a verdadeira magia começa nas instalações de reciclagem. O material entra numa nova fase de purificação, ainda mais rigorosa. Passa novamente por lavagens intensas para remover qualquer vestígio de areia ou restos de açúcar que tenham sobrado. O açúcar residual é o inimigo aqui. Se permanecer na fibra, ele vai caramelizar e queimar quando aquecido, arruinando a cor e a qualidade do produto final. Após ser limpo e desidratado, o bagaço é moído até se tornar uma polpa fina, mas a fibra sozinha é quebradiça. Para resolver isso, os engenheiros adicionam uma pequena quantidade de amido natural ou polpa reciclada à mistura. É como adicionar ovos à farinha para fazer um bolo. Estes aditivos dão flexibilidade e impedem que o material rache. A mistura é aquecida até atingir entre 130 e 180 graus Celsius, transformando-se numa pasta quente e maleável. O que antes era um talo rígido no campo, agora é um barro tecnológico, pronto para ser moldado em qualquer forma que a nossa imaginação desejar. Agora entramos no coração da fábrica, onde o calor e a força bruta operam o milagre da transformação. A pasta de bagaço é injetada em moldes de metal maciço, obras-primas de engenharia, aquecidas a temperaturas infernais, entre 160 e 200 graus Celsius. Estes moldes são desenhados com precisão absoluta para criar desde pratos simples até embalagens complexas. Quando a prensa desce, ocorre algo fascinante. Uma pressão hidráulica titânica esmaga a pasta contra o metal quente. Não há colas químicas aqui. Não há resinas tóxicas. O segredo está na própria natureza. Sob este calor e pressão extremos, as fibras de celulose acordam e entrelaçam-se, fundindo-se umas às outras. É uma soldadura biológica. O material cola-se a si mesmo, usando a sua própria estrutura interna, criando um objeto sólido e resistente sem ajuda artificial. Mas o processo é violento. O objeto recém-nascido está a ferver e agarrado ao molde. Se fosse arrancado à força, deformar-se-ia. A solução é um choque térmico controlado. O molde e o produto são pulverizados com água fria ou mergulhados num banho vibratório. A mudança brusca de temperatura faz com que a estrutura se solidifique instantaneamente, soltando-se do metal suavemente, sem empenar ou criar fissuras. Em segundos, o que era uma pasta disforme torna-se uma peça sólida de engenharia sustentável. O produto que sai do molde já tem a forma, mas ainda não está pronto para as mãos humanas. As bordas são ásperas e irregulares, com sobras de material que extravasaram durante a prensagem. Uma borda dessas poderia cortar um dedo ou rasgar a embalagem no transporte. É aqui que a força bruta dá lugar à precisão cirúrgica. Lâminas de corte de alta velocidade, afiadas como navalhas, descem sobre o produto. Elas são calibradas especificamente para cada design, removendo o excesso num único golpe limpo e perfeito. Em fábricas de ponta, este trabalho é feito por exércitos de robôs, equipados com câmaras e sensores ópticos. Estes braços mecânicos examinam cada milímetro da borda do produto. Eles detetam falhas invisíveis ao olho humano e ajustam o ângulo e a força do corte em tempo real. A consistência que estes robôs atingem é sobre-humana. Eles garantem que o milésimo prato produzido no dia seja idêntico ao primeiro. Sem esta etapa, todo o esforço anterior seria em vão, pois a segurança e a sensação tátil são o que define um produto de qualidade. As rebarbas são eliminadas e as superfícies são polidas até ficarem suaves ao toque, prontas para o contato com os nossos alimentos. Mas um prato feito de fibra vegetal tem um inimigo natural: a água. Se você colocasse sopa quente num prato de papel comum, ele desfar-se-ia numa papa em minutos. Como é que o bagaço vence esta batalha? A resposta está num escudo invisível. Na etapa final, cada item recebe um revestimento ultrafino feito de ceras vegetais ou polímeros naturais. Este bioescudo é impermeável. Ele permite que o prato suporte óleo a ferver,
Líquidos quentes e molhos gordurosos sem absorver uma única gota, sem amolecer e sem perder a sua forma. É uma resistência que rivaliza com o plástico, mas vinda inteiramente da terra. E aqui chegamos à verdade sobre o ouro verde. A grande promessa destes produtos é que eles podem desaparecer. Em teoria, um recipiente de bagaço biodegrada-se completamente em apenas 60 a 90 dias. Compare isso com o plástico, que permanece no nosso planeta como um fantasma tóxico por 500 ou até 1000 anos. É uma diferença brutal, mas atenção! Esta magia de 60 dias acontece em condições ideais de compostagem industrial, onde o calor e os micróbios trabalham a todo vapor. Se atirarmos este prato para um aterro sanitário comum, sem ar e sem luz, ele também levará anos a desaparecer. A tecnologia dá-nos a ferramenta, mas o uso correto depende de nós. Começamos esta jornada com uma imagem assustadora: uma montanha de lixo orgânico da altura do Monte Fuji. 700 milhões de toneladas de resíduos esquecidos. Hoje, essa montanha está a ser desmantelada, não pelo fogo, mas pela inovação. Países como o Brasil lideram esta carga, reciclando 210 milhões de toneladas por ano, transformando o que era um problema ambiental numa indústria de 420 mil milhões de dólares. Onde antes víamos apenas talos secos e fumo negro, agora vemos pratos, copos e embalagens que nascem da terra e voltam para ela sem deixar rasto. Esta é a prova definitiva de que não existe lixo na natureza, apenas recursos que ainda não aprendemos a usar. A Revolução Verde não é um sonho distante, ela está a ser prensada, moldada e polida neste exato momento, uma fibra de cada vez. Em apenas 3 anos, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos durante todo o século XX. É uma estatística que desafia a compreensão. Esta indústria movimenta anualmente mais de 200 bilhões de dólares e produz 2,1 bilhões de toneladas de material. Mas como é que montanhas sólidas são transformadas em rios de pedra líquida para criar as megacidades do futuro? A resposta está numa máquina global que queima a 1400 graus e nunca, jamais dorme. Tudo começa num lugar onde a escala humana desaparece diante da geologia. Estamos nas vastas cadeias de montanhas de calcário que cercam as zonas industriais da China. Este não é apenas um local de extração, é o ponto de origem de 75 a 80% de todo o betão que sustentará arranha-céus e pontes. Para alimentar uma indústria desta magnitude, não basta recolher pedras soltas, é necessário mover a própria terra. Engenheiros geológicos transformam a encosta da montanha num tabuleiro de xadrez mortal. Eles perfuram uma grelha precisa de buracos, cada um mergulhando entre 8 e 12 metros na rocha dura. Não há espaço para erros aqui. A profundidade e o ângulo são calculados matematicamente para garantir que a montanha se quebre exatamente como planeado. No interior destes poços, equipas especializadas inserem explosivos de emulsão ou ânifo, conectados a detonadores elétricos. O silêncio da pedreira é apenas uma ilusão temporária. Quando as sirenes tocam, o ar enche-se de tensão. A sequência de detonação é acionada. Numa fração de segundo, a física assume o controlo. Uma parede inteira de rocha sólida é pulverizada, libertando milhares de toneladas de material bruto numa nuvem de poeira e trovão. Assim que a poeira baixa, revela-se a nova face da montanha, agora fragmentada. É aqui que entram os titãs mecânicos. Escavadoras gigantescas, com lagartas mais altas que um homem, avançam sobre os escombros. Elas carregam caminhões basculantes com capacidade para 40 a 60 toneladas de cada vez. O chão treme enquanto estes veículos monstros transportam a carga para os transportadores primários. Mas nem todas as pedras cooperam. Alguns pedregulhos são simplesmente grandes demais, desafiando até as máquinas mais fortes. Para estes, rompedores hidráulicos entram em ação ali mesmo, no local, partindo-os com uma força violenta para garantir que nada bloqueie o fluxo que está prestes a começar. A rocha bruta, agora arrancada do seu descanso milenar, inicia uma viagem sem retorno.
A primeira paragem é a estação de britagem, onde a violência bruta da explosão é substituída pela violência mecânica da precisão. Trituradores de mandíbula que funcionam como bocas de aço insaciáveis, ou trituradores de martelo rotativos atacam a rocha. O som é ensurdecedor, pedra contra metal, milhares de vezes por minuto. O objetivo é implacável: reduzir pedregulhos do tamanho de carros para pedaços uniformes, menores que 100 milímetros. Mas o calcário não viaja sozinho. De pedreiras vizinhas, escavadoras de caçamba extraem argila, um ingrediente vital que não requer explosivos, mas exige um controle químico rigoroso. O que acontece a seguir é uma maravilha da logística moderna. Em vez de frotas infinitas de caminhões a queimar gasóleo, muitas fábricas modernas utilizam um sistema de autoestradas de borracha. Correias transportadoras com quilômetros de comprimento estendem-se através de vales, colinas e corredores técnicos. Elas operam num circuito fechado, movendo calcário e argila da pedreira diretamente para o coração do complexo industrial, sem uma única paragem. É um rio contínuo de recursos, fluindo dia e noite. Quando os materiais chegam à fábrica, eles ainda são caóticos e variáveis. A natureza não cria rochas quimicamente perfeitas, mas o cimento exige perfeição. A solução é o sistema de homogeneização. Imagine um bolo gigante feito de pedra. Uma empilhadora espalha o material em centenas de camadas finas e arqueadas dentro de um enorme domo de armazenamento. Do outro lado, uma recuperadora corta a pilha verticalmente, recolhendo uma mistura de todas as camadas simultaneamente. Este processo simples, mas brilhante, elimina as imperfeições da natureza, garantindo que a mistura que entra na fábrica seja quimicamente estável, pronta para a transformação molecular. Agora, a escala muda do macro para o micro. A mistura de rochas estabilizada entra no sistema de dosagem, onde balanças automatizadas ajustam as proporções de calcário e argila com precisão de laboratório. O destino é a unidade de moagem, a etapa que consome mais energia elétrica de toda a fábrica. Aqui, o material enfrenta moinhos de rolos verticais, ou moinhos de bolas, cilindros de aço rotativos que parecem motores de naves espaciais. Dentro destas câmaras blindadas, rolos pesados ou milhares de bolas de aço colidem com a rocha. A pressão é imensa. Não se trata apenas de partir a pedra. Trata-se de aniquilar a sua estrutura física. O material é moído até se tornar um pó tão fino que cada partícula mede menos de 90 microns. Para se ter uma ideia, isso é mais fino do que a espessura de um fio de cabelo humano. As fábricas modernas abandonaram a água nesta fase, utilizando moagem a seco para poupar energia, uma mudança crítica numa indústria que consome 8% de toda a eletricidade da China. O ar dentro da fábrica fica denso. Sensores a laser e sistemas escada monitorizam tudo em tempo real. A velocidade de rotação, a temperatura, a finura do pó. Se a mistura variar apenas uma fração de %, o computador ajusta as máquinas instantaneamente. O resultado é a farinha crua, um pó cinzento suave, inerte, que está prestes a entrar no inferno. Diante de nós ergue-se a torre de pré-aquecimento, uma estrutura de aço que se assemelha a um arranha-céu industrial. É aqui que a química acontece. A farinha crua é lançada no topo da torre e começa a cair através de uma série de ciclones gigantes. À medida que desce, ela encontra gases quentes que sobem do forno abaixo. Não é apenas uma queda, é um choque térmico. Em segundos, a temperatura do pó salta da temperatura ambiente para 850 graus Celsius. No coração da torre, no calcinador, o calcário começa a morrer e a renascer. Os carbonatos quebram-se, libertando dióxido de carbono e transformando-se em minerais reativos. Mas o calor tem um custo. Para alimentar esta besta térmica, a indústria recorre à reciclagem brutal. Pneus velhos de carros triturados em lascas são injetados nas chamas. Eles queimam a quase 540 graus Celsius, fornecendo energia vital e substituindo o carvão, reduzindo assim a pegada de carbono. A mistura superaquecida entra agora na peça central da fábrica, o forno rotativo.
É um tubo de aço colossal, ligeiramente inclinado, que gira lentamente com um rugido profundo e constante. Lá dentro, a temperatura é um pesadelo controlado de 1180 a 1400 graus Celsius. É mais quente do que a lava de muitos vulcões. Nesta fornalha, a farinha crua derrete. Ela deixa de ser pó e torna-se um líquido viscoso, brilhando num vermelho incandescente. A química molecular altera-se fundamentalmente. O óxido de cálcio funde-se com silicatos e aluminatos para criar algo novo, clinker. Estas são as sementes do betão, nódulos duros, do tamanho de berlindes, que contêm a força latente para sustentar arranha-céus. Câmaras infravermelhas vigiam o interior do forno, garantindo que a chama, longa e penetrante, mantenha o calor exato. 1 grau a menos e o cimento falha. 1 grau a mais e o combustível é desperdiçado. É um equilíbrio precário mantido no meio de um furacão de fogo. O clinker sai do forno ainda a brilhar com um calor feroz, rolando como pedras de lava, mas a sua estrutura precisa de ser congelada no tempo. Ele cai imediatamente sobre uma grelha móvel no sistema de arrefecimento. De baixo, ventoinhas industriais sopram rajadas violentas de ar frio. O choque é instantâneo. A temperatura cai de mais de 1000 graus para algo que se pode tocar. O ar quente recuperado é enviado de volta para a torre, num ciclo de eficiência térmica, enquanto o clinker muda de cor, do vermelho vivo para um cinzento escuro e sem vida. Mas estas pedras duras ainda não são cimento. Elas precisam de uma última transformação. O clinker arrefecido é transportado para o moinho final, onde é misturado com um ingrediente secreto, gesso, cerca de 3 a 5% da mistura, e por vezes cinzas volantes. O gesso é o que impede o cimento de endurecer instantaneamente quando toca na água, dando tempo aos construtores para trabalharem. Dentro do moinho final, a violência recomeça. Bolas de aço esmagam o clinker e o gesso até que se tornem um pó ainda mais fino do que antes, atingindo uma finura de 4.500 Blaine. O barulho é constante, uma vibração que se sente nos ossos. O que sai do outro lado é o ouro cinzento, cimento Portland de alta qualidade. Sensores a laser analisam o pó em tempo real, verificando a umidade e a composição mineral. Apenas o pó que cumpre os padrões nacionais estritos segue em frente, o resto é rejeitado. O pó finalizado flui como água para os silos de armazenamento e, em seguida, para a área de embalagem. Aqui, a intervenção humana desaparece quase por completo. A automação assume o comando. Bicos de enchimento de alta velocidade injetam exatamente 50 kg de cimento em sacos vazios. Não 49, não 51. Exatamente 50. A precisão é absoluta. As máquinas cospem 500 a 600 sacos por hora, um ritmo alucinante que desafia o olhar. Em fábricas de ponta, braços robóticos executam uma dança hipnótica. Eles agarram os sacos pesados e empilham-nos em paletes com geometria perfeita. 40 sacos por pilha, nem 1 milímetro fora do lugar. As luzes do armazém refletem no plástico que envolve as paletes, prontas para a expedição. Mas não podemos ignorar o preço deste progresso. Esta indústria é um gigante faminto, libertando mais de 820 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos. É uma troca brutal, ar limpo por infraestrutura rápida. E a China aceitou essa troca para manter a sua ascensão meteórica. O cimento sai da fábrica em caminhões ou comboios, dirigindo-se para centrais de betão, onde encontrará os seus parceiros finais, areia, pedra e água. Misturados nas proporções exatas, eles formam o betão líquido, o material mais consumido na Terra depois da água. Olhe para este pó cinzento na minha mão. Parece simples, sujo, banal, mas não se deixe enganar. Este pó é o resultado de explosões calculadas, calor vulcânico e precisão microscópica. Foi este material que permitiu à China construir 40 mil quilômetros de linhas de comboio de alta velocidade e erguer cidades inteiras como Shenzhen numa única geração. É mais do que construção, é a conquista da natureza pela engenharia. Onde antes existia apenas rocha bruta e montanhas intransponíveis, agora existem pontes que atravessam oceanos e torres que tocam as nuvens.
O mundo moderno não é feito de vidro ou aço. No seu núcleo, ele é feito disto. E tudo começa com uma pedra, uma explosão e um forno que queima mais quente do que o inferno. Imaginem uma indústria colossal, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, que depende de uma tecnologia com 800 anos de idade. Num mundo obcecado pela velocidade, a produção deste pó verde é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Para obter apenas 30 gramas de produto final, uma quantidade menor do que a que cabe num único pacote de chá, uma maciça mó de pedra deve girar continuamente durante 1 hora inteira. Um erro de temperatura, um raio de luz indesejado, e todo o lote é destruído. Bem-vindos ao mundo oculto do matcha, uma jornada que começa ao desligar o sol e termina com uma paciência capaz de transformar folhas frágeis no ouro verde moderno. Como é que este processo lento sobreviveu à era industrial? Quando a maioria de nós segura um copo de papel com um latte verde brilhante, a nossa mente viaja imediatamente para o Japão. Visualizamos templos zen, cerimônias silenciosas e mestres de kimono. Mas a realidade industrial é muito mais complexa e surpreendente. Poucos sabem que este pó, hoje reverenciado como um tesouro nacional japonês, tem na verdade as suas raízes profundas na China vizinha. A história foi reescrita não por monges, mas pelo mercado. O verdadeiro ponto de viragem, o Big Bang do matcha, não aconteceu num mosteiro antigo, mas sim em 2007, quando a gigante Starbucks decidiu colocar o matcha latte no menu global. Naquele momento, algo sagrado foi transformado numa mercadoria de massa. O matcha saiu do silêncio dos templos para o barulho das ruas de Nova York e Londres. Hoje, estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. Mas aqui está o segredo que os rótulos não contam. Apesar de ser a alma do matcha, o Japão produz apenas cerca de 25% do volume global. O Japão focou-se na arte, no segmento ultra premium, onde 1 quilo pode custar milhares de dólares. O resto pertence aos gigantes industriais da China, que utilizam uma escala massiva e velocidades de produção que fariam um mestre de chá tradicional desmaiar. Enquanto os Estados Unidos importam mais de 1.000 toneladas por ano, a batalha pela qualidade é travada nos campos. E para entender por que o verdadeiro matcha custa tanto, precisamos de ir até lá, ao momento em que a agricultura declara guerra ao próprio sol. Tudo começa em abril, nas colinas enevoadas de Kyoto e Haiti. Se visitassem estes campos nesta época, veriam algo estranho. A paisagem verde desaparece, engolida pela escuridão. Milhares de hectares são cobertos por estruturas negras, como se a terra estivesse a ser escondida do céu. Isto é o sombreamento, um ritual obrigatório. Redes especiais são estendidas sobre as plantas para bloquear até 90% da luz solar. Não é apenas proteção, é manipulação biológica pura. Ao retirar a luz, forçamos a planta a entrar em pânico. Num modo de sobrevivência desesperado, a planta começa a bombear níveis extremos de clorofila para as folhas, tentando capturar qualquer raio de luz possível. É este estresse controlado que muda tudo. A planta deixa de produzir compostos amargos e começa a converter açúcares num aminoácido precioso chamado L-teanina. É a L-teanina que dá ao matcha aquele sabor umami, profundo, saboroso e doce. Se deixássemos o sol tocar nestas folhas, elas tornariam-se num chá verde comum, amargo e adstringente. Os agricultores tornam-se engenheiros de luz. Eles ajustam as redes manualmente, dia após dia, reagindo a cada nuvem e a cada mudança de temperatura. É um jogo de alto risco. Se removerem a sombra um dia antes, o sabor perde-se. Se deixarem um dia a mais, a planta pode enfraquecer demasiado. É este equilíbrio precário, mantido por semanas, que justifica o preço elevado do produto final. Mas quando as redes são finalmente retiradas, começa uma nova corrida contra o relógio. Assim que a sombra é levantada, o campo revela folhas de um verde quase neon, saturadas de nutrientes. Agora, a indústria divide-se em 2 caminhos: a precisão das mãos humanas contra a força bruta das máquinas. Para o matcha de grau cerimonial, aquele usado pelos imperadores e monges, a colheita é uma operação cirúrgica.
Trabalhadores experientes entram nos campos para apanhar apenas o topo da planta, as 2 ou 3 folhas mais jovens. Estas folhas são especiais. São macias, flexíveis e pobres em fibras duras. Aqui, os olhos não são suficientes. Os colhedores usam o tato. A ponta dos dedos sente a textura da folha, decidindo em milissegundos se ela é digna ou não. É um trabalho lento, exaustivo e incrivelmente caro. Mas o mundo moderno tem sede de matcha e as mãos humanas não conseguem encher milhões de latas de refrigerante e bolos. É aqui que entram as máquinas. Para o matcha culinário, a indústria mobiliza a sua artilharia pesada. Em terrenos íngremes onde tratores não chegam, vemos ceifeiras portáteis operadas por 2 homens. Uma lâmina horizontal corta o topo dos arbustos numa única passagem, enquanto um aspirador nas costas suga as folhas para um saco. A produtividade salta de 4 a 6 vezes, em comparação com a colheita manual. Mas nos grandes campos planos, a escala torna-se monstruosa. Colifeiras autopropulsadas, veículos que parecem saídos de um filme de ficção científica, avançam sobre as linhas de chá. Uma única destas máquinas faz numa hora o que uma equipa humana levaria um dia inteiro para conseguir. Elas são eficientes, padronizadas e rápidas. Mas a máquina é cega. Ela não sente a folha, ela apenas corta. Independentemente de como foi colhida, a folha agora é uma bomba relógio. No momento em que é separada do caule, começa a morrer. A oxidação ataca e temos apenas algumas horas para salvar a cor. As folhas cortadas correm para a fábrica. A janela de segurança é minúscula, de 1 a 3 horas no máximo. Se esperarmos mais, a folha começa a fermentar, aquecendo por dentro e ficando castanha. Na fábrica, o primeiro passo não é lavar ou cortar, é parar o tempo. As folhas entram na câmara de vaporização. Este é o momento mais crítico da transformação térmica. Não estamos a cozinhar a folha, estamos a dar-lhe um choque térmico calculado. Durante apenas 20 a 40 segundos, a folha é envolvida por um vapor suave, mais intenso. Este vapor não serve para limpar, serve para matar as enzimas. É um interruptor químico. O calor desativa a enzima que causa a oxidação. Imaginem morder uma maçã e deixá-la na mesa, ela fica castanha. O vapor impede que isso aconteça com o chá. Sem estes 20 segundos de vapor, não existiria matcha verde, existiria apenas chá preto. Além disso, o vapor elimina aquele cheiro forte de relva cortada, deixando apenas o aroma doce e vegetal. A folha sai da câmara ainda úmida, mas agora a sua cor vibrante está bloqueada, imortalizada. Mas agora temos outro problema: a água. A folha está encharcada e pesada. Precisamos de a transformar completamente. Aqui, o processo do matcha separa-se de todos os outros chás do mundo. Normalmente, o chá é enrolado e torcido para libertar sabor, mas para o matcha queremos o oposto. As folhas entram num túnel de vento quente, uma besta de secagem de múltiplos andares. A temperatura sobe para os 80 ou 100 graus Celsius. As folhas voam lá dentro, suspensas no ar, secando enquanto permanecem planas. Não há rolos para as esmagar. Elas devem permanecer abertas. O processo dura até 40 minutos, retirando a umidade lentamente para não queimar a clorofila preciosa. O que sai do forno é seco e quebradiço, mas ainda não é matcha. É uma mistura suja de folhas, caules, veias e pedaços de madeira. Para fazer o pó mais suave do mundo, precisamos de realizar uma cirurgia de separação. O material entra na refinaria. Aqui, uma sinfonia de máquinas usa vibração, peneiras e correntes de ar para separar o pesado do leve. O objetivo é implacável: eliminar tudo o que não seja a carne pura da folha. Os caules duros, fora. As veias fibrosas, fora. Se deixarmos passar um pedaço de caule, o pó final terá um sabor arenoso e amargo. Apenas os flocos mais leves e puros sobrevivem a este processo. O resultado chama-se tencha. É a alma do matcha, purificada e pronta. Estes flocos são cortados em pedaços uniformes, criando um confete verde. Agora estamos prontos para a fase final, a fase onde a engenharia moderna se curva perante a física da pedra.
chegamos ao coração da fábrica. O barulho dos motores e ventiladores desaparece. Entramos numa sala climatizada, silenciosa, onde fileiras de objetos cilíndricos giram hipnoticamente. Estas são as mós de granito. Num mundo onde a eficiência é medida em toneladas por hora, esta sala é um desafio à lógica. A tecnologia aqui é basicamente a mesma há 800 anos. 2 pedras pesadas, esculpidas à mão com ranhuras precisas. A pedra de cima gira sobre a de baixo. Por que usar pedra na era do titânio e do laser? A resposta é o calor. Se usássemos moinhos de metal industriais de alta velocidade, o atrito geraria tanto calor que queimaria o chá. O verde brilhante tornaria-se amarelo e o sabor doce transformaria-se em cinza amarga. A pedra é fria e a pedra é lenta, incrivelmente lenta. As mós giram a apenas 30 a 60 rotações por minuto. É mais lento que o ponteiro dos segundos do vosso relógio. Esta lentidão é o segredo. Ela tritura as folhas em partículas microscópicas, medidas em micrones, sem aquecer o produto. O resultado desta paciência é chocante para qualquer gerente de fábrica moderno. Uma mó inteira, a trabalhar sem parar, produz apenas 30 a 40 gramas de pó numa hora. 30 gramas é o suficiente para fazer apenas algumas chávenas de chá. Imaginem a escala necessária para alimentar o mundo. Para produzir as toneladas que a Starbucks e os supermercados exigem, são necessárias salas com centenas, milhares destas mós a girar dia e noite. É uma força industrial feita de milhares de pequenas lentidões. O pó que sai das bordas da pedra é tão fino que se comporta como fumo. Dissolve-se na água instantaneamente, criando aquela espuma rica que conhecemos. O produto final é agora mais valioso do que o ouro, mas também mais frágil do que vidro. O matcha em pó tem 3 inimigos mortais que estão à espera para o matar: a luz, a umidade e o oxigênio. Se deixarmos este pó exposto ao ar, ele oxida e morre em questão de horas. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Para o Matcha Premium, usam-se latas de metal herméticas, seladas a vácuo ou com azoto, criando um cofre impenetrável. É a única forma de garantir que o consumidor, do outro lado do mundo, sinta o mesmo sabor que o mestre de chá no Japão. Para o mercado de massas, máquinas ultra rápidas enchem milhões de pequenos pacotes stick para lattes instantâneos. A engenharia aqui foca-se na velocidade e na vedação perfeita. O objetivo é congelar o frescor no tempo, até o momento em que vocês abrem o pacote. Esta é a jornada incrível do matcha. Começamos nas colinas escuras, onde enganamos a natureza para criar sabor. Passamos por máquinas que colhem hectares num dia e terminamos numa sala onde pedras antigas giram mais devagar que o tempo. Numa era onde tudo é instantâneo, o matcha é uma lição de resistência. Cada grama deste pó representa uma hora de trabalho de uma pedra de granito. É a prova de que, mesmo na indústria moderna, há coisas que não podem ser apressadas. Da próxima vez que beberem aquele gole verde e sentirem a energia, lembrem-se, vocês não estão apenas a beber chá. Estão a beber o resultado de uma batalha épica entre a biologia, a engenharia e o tempo. E o vencedor, felizmente, está na vossa chávena.